ser aprovado ou ou não. não. Nesse caso aqui, não tem essa entrevista e Nós que temos dupla cidadania, por exemplo, a portuguesa, não. não Você precisa dessa entrevista. simplesmente entra no site órgão deles lá, Uhum. oficial, e aí você preenche lá os requisitos online, paga a taxa e pode viajar. E Como agora é no Reino Unido, né? Você precisa de também autorização para preencher. entrar no Reino Unido agora. Até nós que temos que Sim, somos porque eles cidadãos não fazem europeus. mais parte da União Europeia. E Aí eles precisa também. saíram. Isso antes de comprar passagem ou depois de comprar passagem? Convém você fazer antes. Você faz antes, é isso? Sim. Aham. Mas normalmente aquilo não vai ser negado. Aquilo é mesmo uma pré-autorização para você entrar. Então você preenche Exatamente. seus dados, tira a foto, paga a taxa, vai vir Uhum. no seu e-mail a autorização e depois você apresenta na imigração. Exatamente. Vocês fizeram isso recentemente, porque eu sei que vocês estiveram também aí junto com a família na Inglaterra também. Sim, tivemos em E. Londres, mas não estava ainda em vigor. Ah, é Então agora. eu não cheguei a fazer. Ah, Não, entrou em vigor recentemente. mas isso é uma. Isso eles adotaram, é diferente do lance do ETIAS, que nós vamos É, falar a seguir, que eu é, gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o ETIAS, tirar uma dúvida com a gente sobre isso, Miriam. Isso é diferente, é uma questão é particular diferente. Para da, quem da quer ir para o Inglaterra, Reino Unido, para o exatamente. Reino Unido. Quer ir Uhum. para o Reino Unido, então você tem que pedir essa pré-autorização e pagar a taxa. Falando em Reino Unido, nós estamos falando de Inglaterra, De Londres, Irlanda, da também envolve tudo isso Irlanda, também. do Lá para País de cima, País de Gales. Gales, Escócia também, não Sim, é? Todo o Reino Unido em exatamente, sim, geral, sim, né? sim. É. Muito bem, muito bem. Fazendo até uma ponte sobre isso, Miriam, que você falou sobre o ETIAS, e existem muitas pessoas, e eu particularmente não tenho esse conhecimento, por isso que é uma curiosidade que eu tenho para entender um pouco mais sobre o ETIAS. O que é, você poderia resumir de uma forma rápida, Miriam, o que é o ETIAS, para essa pessoa que está aí pensando em vir aí nos próximos meses para a Europa, explicar o que é o ETIAS, né, para que ele serve e a importância dele nesse sentido. O que é de fato o ETIAS e o que vai implicar a chegada ou o início? Ele vai iniciar quando o ETIAS? Está previsto para o segundo semestre agora de Aham. 2026, né? Já foi adiado, já Uhum. está previsto. Faz tempo que eu ouço falar, Sim, estava exatamente. para o ano passado, mas aí depois eles adiaram agora para o segundo semestre. Então nada mais é uma autorização para quem quer entrar na Europa. Uhum. Você vai entrar no site, quando ele estiver em funcionamento do ETIAS, vai colocar qual país que você vai, o tempo, pagar a taxa e é uma pré-autorização para você poder entrar. Uau! E essa taxa ela vai variar de acordo com os países que você vai Não, é ou uma não? É uma taxa taxa única para única? dentro da União Europeia, é uma taxa É única. exclusivo da União Europeia. Agora eu não me recordo qual é o valor previsto, Uhum. mas é uma taxa única que você paga. Uau! E a partir do segundo semestre, então, Está do ano de 2000, previsto, está previsto isso, para 2026 isso, entrar aí um. em vigor. Uau! É interessante, interessante. É preciso entender, por isso que eu falo muito com o pessoal. E esse ano é um ano no Brasil que, devido à eleição, é um ano que vai ter muito esse êxodo, vamos se dizer aí, né? Não vou entrar no tema de eleição, nada disso, mas é um lance que vai, independente do resultado, vai sair êxodo, né? Algumas pessoas vão acabar saindo, e a Europa a gente sabe que é um destino muito procurado pelos brasileiros para Sim. recomeçar a, a nova vida. E nesse novo projeto para essa pessoa, para essas pessoas que estão nos assistindo, e você disse aqui o segundo semestre, o ETIAS vai entrar em vigor, é preciso ter atenção e se preparar então, não Sim, é, tem que Miriam? estar atento às notícias para ver se Exatamente. quando ele já entrou, porque aí aí precisa ser feito, né, antes de Uhum. viajar. Precisa Muito, ter essa autorização antes de muito bem. embarcar. Muito bem, exatamente. Por isso que é importante você pegar as informações corretas e com quem sabe, né? Com quem sabe. Nós tivemos uma experiência uma vez, Miriam, com viagens assim, nós falamos de passaporte aqui, em que uma pessoa, minha esposa que viajou para o Brasil, eu não estava acompanhado, e nós tivemos um problema com o passaporte nessa questão. Por acaso eu estou voltando atrás naquilo, um pouco naquilo que a gente estava falando sobre os passaportes, e nós tivemos um problema com a liberação da nossa filha. Você vai entender a pergunta que eu vou fazer para você. Com a nossa filha por causa
passaportes diferentes, né? Isso acontece muito com as pessoas que vivem aqui bastante tempo e possuem a nacionalidade, Sim. né? É, é importante estar com os documentos todos em dia, né, Miriam? É. Eu não sei de fato o problema que deu. Se minha esposa puder cochichar aí da equipe aí que tá aí atrás, pode cochichar, não tem problema. Mas a minha filha ela não foi liberada no Brasil porque faltava uma autorização minha, se eu não me engano, pelo meu passaporte. Porque eu acho que você entrou com o passaporte europeu. No caso, eu estava em no caso, eu não fui, só fui elas viajarem. E havia autorização no passaporte para nós irmos, Sim, para as crianças viajarem apenas com um dos progenitores, não é assim que diz? sim. Com progenitores. No entanto, o passaporte estava vencido, aquele lance de você ir, porque a gente tem a dupla nacionalidade, a gente entra com o passaporte brasileiro e quando volta a gente entra com o passaporte europeu, todo bonitão, né? E, e, e quando nós tivemos problema na hora de delas virem embora, na hora de liberar, e aquilo não teve jeito, né? Você falou sobre a questão da segurança sobre o sequestro, por exemplo, e ali a Polícia Federal não liberou de jeito nenhum, não liberou, não liberou. Tivemos que fazer outras coisas, pronto, correr atrás de documentos, eu no consulado, enfim, por essa questão essa diferença do passaporte brasileiro. No passaporte europeu não tem Não isso, mas tem. não. Não, não tem. O europeu não tem. Uhum, Se você quiser viajar, você tem que fazer na conservatório, no caso de Portugal. Caio, eu sempre falo para os meus clientes que tem dupla nacionalidade. aham, Você tem dupla nacionalidade, você tem que ter os dois documentos válidos. Entende? Por quê? Porque, pela lei, quando você vai para o Brasil, você tem que entrar com o passaporte brasileiro. Você não tem que entrar como europeu. Porque você é cidadão brasileiro. Então, você uhum, chega no Brasil, apresenta o seu passaporte brasileiro. Sai da Europa, sai com o europeu. Entra na Europa, entra com o europeu. Sai do Brasil, sai com o brasileiro. Então, é importante, principalmente em casos que está em viagem, um dos progenitores com as crianças, é essencial ter o passaporte brasileiro válido, por causa que o passaporte brasileiro já tem autorização. Então já evita esse transtorno todo. Se a criança pode viajar, se tem lá a informação que a criança pode viajar com um dos pais, tá tranquilo. Ela pode viajar, ele pode viajar com as crianças e não vai ter problema. Agora, viajar com o europeu e não tem autorização nenhuma, entrar no Brasil você vai sempre entrar, uhum. gente. Entrar, todo mundo entra. Como cidadão que somos, Entra. Agora, sair já é outra conversa, não vai sair. Por quê? Porque quem é que está garantindo que a mãe está saindo com as crianças, ela está falando a verdade? Ela tá, exatamente, né? Ou o exatamente. pai. A Polícia Federal não sabe disso. Então, por isso é que precisa ter uma autorização ou passaporte que vem já com autorização. Então, por isso que eles sempre frisam: é brasileiro, os filhos são brasileiros, entrar com passaporte brasileiro. Brasileiro. Não faz sentido entrar com passaporte europeu, porque eles entram como turista. E se você quiser ficar mais, acontece uma situação no Brasil, você precisa ficar mais do que o tempo permitido. Uhum. Eles estão como turista. Eu não tenho certeza se o passaporte tinha vencido. Eu não tenho certeza se tinha vencido. Tinha vencido? É isso? Tinha vencido? Então o passaporte venceu. Então por isso teve que usar o outro passaporte, o europeu. Então teve que usar o outro passaporte europeu, porque o brasileiro venceu. Tá aí uma dica para puxar a orelha para os pais aí, deixar regularizado a documentação. Que inclusive o meu venceu também. Nem sei se é esse aqui, ou só da minha esposa, mas está vencido, não é da minha filha. Mas o meu venceu. E é importante deixar organizado as coisas, principalmente a questão de documento, porque como falamos, Exatamente. precisar ir de repente embora e assim de repente é preciso ter O os documento válido. documentos em mãos. Ok.